A ansiedade, né? Como não falamos sobre ansiedade, principalmente nesse período que estamos vivendo, né? Onde o nível de ansiedade, querendo ou não, às vezes, em algumas pessoas está aumentando ainda mais. E é também algo que acontece com todos nós, é algo comum que acontece com todos nós. E também tem a sua importância, né? A ansiedade tem um nível, né, controlado, ela é importante porque ela estimula um medo que evita certos comportamentos, como comportamentos impulsivos, né, por exemplo. Mas quando ela chega, né, a passar desse nível controlado, quando é que ela começa a ficar exagerada no sentido que começa a afetar a vida do indivíduo em algumas áreas, né? Como é que a gente pode identificar, né, que a ansiedade ela está passando do nível controlado? E quando a ansiedade, né, deixa de ser normal, né? Quando é que ela começa a se tornar patológica? Quando entra no nível elevado, né? E permanece por um longo tempo, né? Um longo período de tempo. E nesses casos, nem sempre a pessoa consegue identificar o que naquela situação está lhe causando tanta ansiedade, ou medo e preocupação. E muitas vezes tende a interpretar situações, né, normais como eminentemente perigosas ou catastróficas. Então, quando isso acontece, a ansiedade ela passa a ser considerada um transtorno, né? E a ansiedade, né, ela existe vários tipos de transtornos de ansiedade. Então, para a gente ver como o cuidado, né, como olhar para si, né, de forma mais sensível, o cuidar de si em primeiro lugar é tão importante. Porque quando a gente não começa a identificar isso no início, a gente vai acentuando ainda mais esses sintomas e prejudicando a nós mesmos. E como a gente pode combater a ansiedade, né? Eu acho muito válido, né, o combate com o treinamento cognitivo, né? Então ele se refere ao modo, né, como você percebe o mundo, né? A cognição se refere ao modo como você vê e enxerga o mundo, né? Então, ao treinar novas formas, né, de pensar, você vai estar ampliando possibilidades. E ser metacognitivos, né? Sermos capazes de pensar sobre os nossos pensamentos. Então, ao analisar o tipo de coisa, né, que passa em sua cabeça e avaliar, né, que bases esses pensamentos ansiosos têm na realidade, mais estará treinando formas e possibilidades, né, de controlar a sua ansiedade. Então, o psicólogo ele pode te ajudar, né, quando analisa seus pensamentos diante das situações que lhe causam a ansiedade. Então, um dos papéis, uma das funções do psicólogo é te auxiliar, é analisar esses pensamentos, né, e perceber, né, quais são as bases, né, que desses pensamentos que estão causando e intensificando essa ansiedade. Por exemplo, é muito comum uma pessoa, né, que está ansiosa diante de um envelope fechado com alguns exames médicos, ela não percebe exatamente, né, que pensamentos a estão deixando ansiosa. E com algum treino cognitivo, né, o psicoterapeuta ele vai lhe mostrar o pensamento que estava implícito nessa situação. Por exemplo, né, a pessoa poderia implicitamente estar pensando, e se eu tiver, né, uma doença grave, se eu morrer, como é que eu vou deixar meus familiares, né, de mão, como é que eles irão ficar? Então, o psicólogo, ele te ajuda, né, a encontrar caminhos, né, com pensamentos mais verdadeiros, outros caminhos de pensamento, né, e menos pensamentos que te desviam de pensamentos ansiosos, né? Te auxiliam, né? Te dão possibilidades, outras possibilidades de pensamento e diminui, né? Para poder diminuir essa ansiedade. Então, entender, né, suas emoções é uma forma de combater essa ansiedade, né? Então, perceber o medo, a preocupação, o pânico, a apreensão, né, pode ser um passo. Então, se você tem o direito de ter esses sentimentos, você também tem o direito de superá-los, não é isso? Então, o que é que está te levando, né, a esse medo, essa preocupação? Então, começar a olhar quais
as situações que estão te levando a um nível elevado de ansiedade e quanto tempo isso está permanecendo, né? Se é em curto prazo, se é um longo prazo, e o quanto isso está afetando a sua vida social, amorosa, financeira, né? Profissional. Então, acredito, né, que o melhor caminho seria entender a ansiedade, né? Seria entender qual o significado dela em nossa vida, né? E tentar viver da melhor forma possível, nos conhecendo melhor e aprendendo, né, formas de lidar com esses obstáculos, forma de lidar com esses imprevistos que acontecem durante a vida.